Oi, gente, eu tô aqui para mais um Tira Dúvida. Eu recebi um e-mail do Marco Coiado. Marco, muito obrigada por enviar aqui a sua mensagem. Já vi que você interage bastante. É isso aí. Esse é o caminho para o sucesso de verdade, né? Você buscar o conhecimento, seja ele onde estiver. Isso é fantástico. E graças a Deus a gente tem aqui as redes sociais, os canais digitais que facilitam muito a nossa vida e que permitem essa troca aqui, né? Então você pergunta, eu respondo e assim a gente caminha. Olha que maravilha, né? Então antes de começar e responder o seu e-mail aqui, a sua pergunta, primeiro, muito obrigada. Se você também tem dúvidas, faça como o Marco, escreve para mim contato@brunagraça.com.br ou entre ali no canal do YouTube, deixa ali nos comentários a sua dúvida, como o Hélio já fez e já ganhou um vídeo resposta. Ou entra lá no Instagram e no Facebook, Bruna Graça Fotos, me segue, comenta aí no post que você tem a sua dúvida para eu saber exatamente em que momento ela surgiu e eu poder te ajudar, né, didaticamente e melhorar aí, né, a eficácia da sua compreensão. Ou se você não quiser fazer nada publicamente, se você é das pessoas mais tímidas, tudo bem, tá bacana, tá valendo, vai lá no direct e me manda um inbox, um direct message, ok? Maravilha? Então vamos lá, Marco. Pergunta do Marco, Bruna, como é que eu faço para fotografar shows e espetáculos? Marco, primeira coisa que você precisa fazer é dominar o seu equipamento. Eu já falei isso algumas vezes e tá tudo bem, eu repito e falo pontualmente de alguma dúvida que você possa vir a ter, né, dentro desse domínio do seu equipamento. Alguns pontos que a gente precisa entender e que, nossa, quando a gente entende, facilita a nossa vida, né? Não fotografe no modo automático, tá? Dominar o equipamento, o que significa isso, né? Bruno, o que significa dominar o equipamento? Gente, dominar o equipamento significa você conhecer todos os recursos que o seu equipamento tem ali para te oferecer. Ok? Então, se a sua câmera, se você está entrando agora nesse universo, você ainda não é profissional, você tá na faixa ali dos amadores, e eu gosto muito desse nome, o amador. O amador é aquela pessoa que faz porque ama. Ela não faz porque ela depende daquele dinheirinho para pagar as contas dela, que é o caso do profissional, né? A gente tem a nossa profissão porque a gente ganha vida fazendo isso. Mas o amador também é muito incrível, é uma pessoa muito fantástica, é a pessoa que geralmente, olha, eu já vi muito amador saber mais que profissional. Olha que doido isso. Qual é a relação? Onde está o raciocínio nesse pensamento? O amador é a pessoa que ama fazer. Então ela é curiosa, ela vai assistir todos os vídeos, ela vai buscar todos os posts, ela vai buscar os principais nomes da área, as pessoas mais renomadas sobre esse assunto, ela vai ler artigos, ler livros, ela vai destrinchar tudo porque ela ama o conhecimento, ela ama aquela arte, ela ama aquela plataforma de comunicação, ela vê aquele elemento como uma possibilidade de mensagem, né? E a fotografia é tudo isso também. Então, se você tá nessa faixa do descobrimento, né, de investigar e conhecer e buscar novas informações, você tá de parabéns, não pare, ok? E a partir do momento que você virar a chavinha e começar a receber grana, né, uma remuneração por isso, quando você se tornar um profissional nessa área, com certeza a sua bagagem de estudo será muito valiosa e vai te destacar aí dentro dos nichos da área da fotografia, dentro dos seus públicos e dos seus clientes, ok? Então, se você está começando agora, está descobrindo a sua paixão pela fotografia de shows e espetáculos pontualmente, né? Porque a pergunta foi justamente sobre essa área, mas você ainda tem um equipamento muito simples, não é uma full frame, não é uma câmera nem de entrada. A primeira coisa que você precisa fazer é entender quais são os recursos do seu equipamento, o que esse equipamento pode te dar de retorno, tecnicamente falando, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem a fazer, pega o seu equipamento, abre o menu dele, vê o que ele tem aí de possibilidade. Você tem como controlar manualmente o seu ISO? Isso é um ponto. Você tem como controlar manualmente o diafragma? Isso é outro ponto. Você tem como controlar manualmente a velocidade do seu obturador?
da sua fotografia? Isso é um outro ponto. Pronto, se você tem essas 3 possibilidades no modo manual, então você já começou com um equipamento bacana que dá para você ter aí as suas primeiras experiências na fotografia de shows e espetáculos, tá? Segundo ponto, depois de conhecer esses 3 elementozinhos do que você consegue dominar do seu equipamento, você não pode e não poderá jamais, em hipótese alguma, nunca na tua vida de fotógrafo de shows e espetáculos, utilizar o flash. Então, você precisa aprender a dominar esses 3 elementos que eu falei no modo manual sem o flash. Ok, gente? Tá claro isso? Perfeito, maravilha? Então, dominar o modo manual, o seu ISO, que é a sensibilidade de registro da sua luz, a abertura do seu diafragma, que é a quantidade de luz que entra no seu diafragma, e a velocidade de registro dessa fotografia. Dominou esses elementos? Faça tudo isso sem utilizar o flash, que é uma luz artificial intensa, tá? E que na maioria das vezes, quando não muito bem utilizada, ela sobrepõe as demais iluminações. Por que eu tô falando muito bem utilizada? Porque existe uma técnica, que eu não vou falar disso agora, isso fica para uma outra oportunidade, pra gente conversar e trocar experiência, onde você utiliza o flash com uma somatória de outras luzes ambiente, por exemplo, para que você, numa fotografia de evento, veja lá, uma fotografia de evento, não estou falando de fotografia de shows e espetáculos agora, eu abri um parêntese, para que você consiga utilizar o flash e registrar as demais luzes que estão colorindo esse evento. Essa técnica funciona para quais situações? Baladas, né? Quando você vai fotografar um evento que tem muito jogo de iluminação, por exemplo, se você for fazer fotos de um restaurante, de um barzinho, de uma rave ou de um show num espaço social e não o show em si, que é um evento artístico, não tô falando dele, tô falando dos bastidores, que aí sim o flash é muito bem-vindo, muito bem aceito, tá? Segundo parênteses que eu faço, quando a gente vai fotografar camarim e bastidores, a gente tem que conhecer, eu vou ensinar para vocês também num outro processo, numa outra gravação, como que a gente utiliza e quando que a gente utiliza o flash nos bastidores, porque em muitas situações o flash também não é bem-vindo e a gente não pode, de forma alguma, correr o risco de fazer errado. Porque pressupõe-se que se você está fazendo show e espetáculo é porque você é profissional e você teve esse acesso restritíssimo, ok? Então, para você se tornar um Staff Pro, e aí eu vou explicar para vocês como que faz isso mais para frente, por isso não deixa de seguir os conteúdos, não deixe de se inscrever aqui no canal. Faz uma pausa agora, 5 segundinhos, se inscreve no canal, clica no sininho, vai pro Instagram, corre lá, Bruna Grassi Foto, segue, vai lá pro Facebook, Bruna Grassi Foto, segue o Facebook, porque são conteúdos diferentes e eu dou todo o caminho das pedras para fotografia de shows e espetáculos, hein? Então fique atento, fique esperto e se torne um Staff Pro, beleza? Voltando aqui, fechando todos esses parênteses, essas licenças poéticas, voltando pro nosso querido Marco Coiado, que fez a nossa pergunta aqui, como? Bruna, como que eu fotografo? Voltando, dominando seu equipamento no modo manual, percebendo aí os 3 elementozinhos que você tem, né, de disponibilidade já no seu equipamento, identifica qual é o seu equipamento, marca, lê o manual, busca os tutoriais desse seu equipamento específico, ok? Se você quiser, me manda que eu faço isso pra você e te dou uma aula de presente, porque eu adoro ensinar e eu acho que as pessoas, às vezes, ficam muito coibidas dentro de uma distância absurda do caminho, né? E, na verdade, às vezes, tudo pode ser muito mais simples do que você imagina. Por isso que eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos lá. Domina esse seu equipamento, entende esses 3 pontinhos, maravilha? Esquece o flash na fotografia de shows e espetáculos, domina esses 3 pontos sem essa iluminação artificial. Depois disso, é treino. Quando você já souber, tiver segurança para pegar o seu equipamento e alterar rapidamente o ISO, e alterar rapidamente o diafragma, e alterar rapidamente o obturador, seja que tipo de iluminação você tiver, você está apto a iniciar os seus testes, iniciar a criação e a construção de um portfólio
dentro da fotografia de shows e espetáculos. E esse é o pulo do gato. Acabei de falar aqui como que você faz. Esse é o grande pulo do gato. A construção de um portfólio eficaz. Dentro de um portfólio existem diversos elementos que fazem total a diferença. Uma construção de uma narrativa poética. Se você não sabe como fazer isso também, deixa aqui nos comentários que eu ensino como que a gente faz, tá bom? Mas, sobretudo, o treino. Treinando para ficar cada vez mais expert, ok? Então é isso, Marco. Espero que tenha te ajudado a esclarecer esses pontos todos. Lembrando que a construção de um portfólio, ela vem com a experiência, e a experiência, para você dar esse pontapé inicial, né, para iniciar essa caminhada, essa jornada, é fundamental que você domine seu equipamento. Tá? E eu tô falando ainda apenas do corpo do seu equipamento, do corpo da câmera. Ainda não falei das objetivas, né? Existe um leque de objetivas que são meio que protocolos dentro da fotografia de shows, que você em um momento vai precisar, né? Existem os equipamentos de suporte para você fazer um excelente registro na fotografia, né? Então existem vários pontozinhos, pecinhas de um quebra-cabeça, de uma engrenagem que você de fato precisa para conseguir ter um resultado maravilhoso, tá bom? E todo mundo é capaz, é só treino, 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 infinitamente treino, porque a fotografia, gente, anota isso, por favor. A fotografia, ela é exercício. A fotografia é como qualquer outra arte, ela vem com a repetição, né? Você fica cada vez melhor quando você repete, repete, repete. A mesma coisa, a gente precisa repetir a cena diversas vezes para dominar aquele espaço. A gente na dança repete os passos para dominar os passos. Então, se você fez uma foto, deu ruim, você não chegou no resultado que você queria, reveja o seu preset, reveja as configurações de base, entenda a luz que está no seu ambiente e veja o que você errou. Se você usou uma velocidade muito baixa, né, se a sua fotografia foi um pouquinho mais lenta e o seu assunto estava um pouco mais rápido que a referência do seu obturador, com certeza esse seu objeto tremeu, saiu borrado ou com um rastro de movimento, né? Se a sua nitidez não estava bem definida, né? Se você não pensou direitinho na abertura do seu diafragma, então com certeza em algum momento, em alguma faixa da sua nitidez, você teve aí um círculo de confusão, você teve aí uma parte embaçada, borrada. Então, são elementos que a gente precisa dominar do nosso equipamento no modo 1 que eu disse aqui no início desse vídeo, que é dominar o seu equipamento nas 3 pontas da fotografia, nos 3 pilares da fotografia, tá? Não queira dar um salto no seu aprendizado, querer ir já na parte de, sei lá, acesso restrito, sem antes dominar o seu equipamento, porque não vai dar certo, você vai se frustrar, você vai achar que é a pior pessoa do mundo, que é a pessoa menos talentosa, porque não chegou no objetivo final. Então, domine, venha para a parte do domínio. Agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, você merece uma dica preciosa, e eu vou dar ela para você agora. Gente, como você domina o seu equipamento? Existem uma série de exercícios. Poderia dar uma lista aqui, os meus alunos, nossa, eles estão cansados de ter essas sacadas, assim, porque eu falo muito mesmo. Tem um exercício muito bacana que é o seguinte: pega o seu equipamento. Você já identificou no seu equipamento que ele tem esses 3 modos manuais de configuração: diafragma, obturador e sensibilidade do sensor ISO, ok? Beleza. O que você vai fazer? Você vai escolher um momento do dia, um ângulo determinado e vai fazer uma foto, tá? Faz a foto no modo automático. Faça a foto no modo automático. Eu tô falando até agora para usar o manual, mas agora eu tô falando para você usar no modo automático. Desliga o flash, tá? Importante, não ativa o flash e faz a foto pro ângulo que você escolheu no modo automático, beleza? Pega um papel, uma canetinha e anota. Abertura do diafragma, o que a sua câmera fotográfica te deu no modo automático.
Então, vamos supor que ela deu abertura do diafragma 5.6. A velocidade do seu obturador, ela deu 250 avos de segundo, 1/250. E a sensibilidade do seu sensor, ela deu 800, ok? Maravilha! O que você vai fazer? Você vai colocar ela no modo manual. É simples esse exercício, mas ele é altamente aclarador. Ele esclarece pra gente cada um desses pontos. Você vai lá, coloca no modo manual a sua câmera e vai mudar um por um de cada vez. Então, se ela te deu a abertura do diafragma 5.6, fecha seu diafragma lá para, por exemplo, 11 e vê o que acontece. Mantém a mesma velocidade e mantém o mesmo ISO, só muda a abertura do diafragma. Fecha bem o seu diafragma, deixando entrar pouquinha luz, ok? Depois, o que você faz? A mesma foto, no mesmo ângulo, porém, você abre mais o seu diafragma, deixa entrar mais luz. Então, diminui o número de abertura ali do seu diafragma. A câmera deu 5.6, você fez uma foto em 11 e aí você vai abrir para 1.8. Vamos supor que sua lente chegue ou na menor abertura que você conseguir. De número, né? Que significa a maior entrada de luz, ok? E veja o que acontece. Depois mantém em 5.6, que foi o que o modo automático te deu, e modifica o quê? A velocidade do seu equipamento. Então, se ela deu 250 avos de segundo, 5.6 de abertura, 800 de ISO, de velocidade você deixa a sua fotografia mais rápida ainda. Vai lá para, por exemplo, 500 avos de segundo. Ou seja, a sua foto ela acontece em 1 segundo dividido por 500 partes. Então, 500 avos de segundo é uma fotografia muito rápida. É como se você abrisse e fechasse a porta do seu quarto muito rápido. Então, vai entrar pouquinha luz pela referência do obturador, claro. Daí, o que você faz? Veja o que aconteceu com a sua fotografia, aumentando a velocidade dela e depois diminuindo a velocidade. Faz a sua fotografia em 2 segundos. A câmera deu 250 avos de segundo, você vai diminuir para 2 segundos e olha o resultado. E começa a perceber e entender o raciocínio de cada um dos elementos, tá bom? E depois você vai fazer a mesma coisa com o ISO, com a sensibilidade. Então, de 800, baixa para 100, deixa ele menos sensível à luz, mantendo as mesmas configurações do automático. Abertura 5.6 e velocidade de 250 avos de segundo. ISO de 800, você deixa ele menos sensível, deixa ele em 100 e veja o resultado. Depois você pega o ISO de 800 e deixa ele mais sensível, coloca ele lá em 3.200 ou 1.600 e veja o que acontece. E assim você vai começar a perceber o que acontece com o produto final, com a fotografia final, quando você modifica cada um desses elementos. Isso é sensacional para você aprender a dominar cada um deles. E repete esse exercício em lugares diferentes, em ambiente fechado, em ambiente externo, focando em alguma coisa em movimento, focando em uma coisa parada, fotografando a natureza, fotografando à noite com a luz da lua, que é a luz natural menos intensa que a gente tem, fotografando durante o sol do meio-dia, às 8 horas da manhã e repete, gente, repete isso numa luz artificial, dentro do quarto de vocês com a luz acesa, com a luminária, com a chama de uma vela, com uma lanterna passando, fazendo o efeito de um raio de luz. Isso tudo por quê? Porque na fotografia de shows você não tem uma iluminação constante. Na iluminação cênica de um espetáculo teatral, ou de dança, ou uma performance, você não tem uma iluminação coerente do início ao fim. Mesmo porque, já falei aqui algumas vezes, a iluminação cênica, principalmente quando a gente está falando de teatro, de dança ou de performance, o que acontece? A iluminação, muitas vezes, ela funciona como uma personagem em off, talvez, né? Ou uma personagem, ou um tempo do espetáculo, pode ser uma passagem de tempo de uma personagem, né? A iluminação, ela não tá ali para iluminar. Muitas vezes a gente tem um jogo de contraluz que a gente não consegue nem ver o rosto do ator. E o que a gente faz? A gente tem que iluminar o rosto do ator? Não, gente. A gente tem que entender a luz cênica, a luz que está ali fazendo parte desse espetáculo que você está registrando,
para entender qual é a jogada, né? Quais são os aspectos de mensagem que o criador e idealizador do espetáculo e o diretor artístico e iluminador desenharam para aquela obra. E no show é a mesma coisa, a gente tem que dominar, né, o nosso equipamento para conseguir manter de forma mais próxima ao original possível o pensamento artístico daquela cena, daquele show, para aquele artista. Então a gente vai ver em diversos casos, como eu já mostrei uma foto aqui num vídeo anterior, da Paula Toller, onde ela estava iluminada em um determinado momento da música e que os demais músicos estavam como se fosse uma penumbra. Poxa, não era para eles aparecerem? Não, não é essa a questão. A questão é o que essa música fala de mensagem e por que você tem essa proposta de luz. Então, o fotógrafo, para você sair da mesmice e nos tornar mais um fotógrafo, cara, a grande sacada é quando você entende a assinatura, quando você entende a mensagem artística, a passagem temporal. Isso faz total diferença, tá? Então, basicamente é isso. Marco, eu acho que eu expliquei toda a sua dúvida. Se restou uma duvidazinha, você, por favor, volte a falar comigo, que eu tento esclarecer o que não ficou tão claro, talvez. Mas eu acho que essa é uma dúvida muito comum a todos, por isso que eu resolvi gravar, então, essa explicação e não só te responder por e-mail, porque eu acho que é mais bacana no modo público, porque todo mundo pode aproveitar e aprender um pouquinho com a dúvida do outro, tá bom? Do coleguinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de participar e de me mandar as dúvidas de vocês, porque a sua dúvida pode virar sim o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, gente! Pausa agora, vai lá, se inscreve no YouTube, ativa o sininho, vai nas redes, segue Bruna Grassi Foto, se cadastra lá no site brunagrassi.com.br para receber de graça no seu melhor e-mail, no seu e-mail do dia a dia, as principais dicas e artigos que eu escrevo sobre fotografia, tudo gratuito, tá bom? Um beijo, tchau, gente! Vejo vocês nas redes. Tchau, tchau!